Em Jeremias, no capítulo 18, a Bíblia vai nos falar a respeito de certa vez que Deus ele encontra com Jeremias e ele então ordena Jeremias ir até a casa do olheiro. Então Jeremias ele obedece a Deus e ele desce até a casa do olheiro. Então a Bíblia nos diz que ao descer até lá, Jeremias ele encontra com o olheiro e se depara com ele trabalhando e ele formando do barro um vaso de barro. Porém, a Bíblia nos diz que no processo em que esse vaso estava sendo feito, esse vaso que estava na mão do olheiro, ele veio a se quebrar. O vaso se quebrou e imediatamente após o vaso ter se quebrado, o olheiro, ele pega o vaso, ele refaz o vaso e ele, de um vaso quebrado, ele faz um vaso novo. Então Deus ele diz para Jeremias que da mesma maneira ele poderia fazer, que nós éramos, a humanidade é como o barro na mão do olheiro. Da mesma forma que o barro é na mão do olheiro, nós somos nas mãos de Deus. E é uma passagem bastante interessante porque ela vai nos comparar com um vaso de barro. E isso acontece por vezes na Bíblia. E essa é apenas uma vez das várias em que isso acontece. E nós sabemos algo a respeito do barro quando se refere à nossa criação. Nós sabemos que no início de tudo, quando Deus nos criou, Deus ele nos fez ele nos fez a partir do barro, ele nos fez a partir da terra. Então, Deus ele nos fez, e da mesma maneira em que o barro ele pertence ao oleiro, o desejo, o plano original de Deus era que nós pertencêssemos a ele também. E então, nessa passagem, nós somos comparados ao vaso de barro. Então a Bíblia ela vai nos contar a história, como eu disse, o vaso que estava na mão do olheiro, ele veio a se quebrar. E ao se quebrar, o olheiro, ele transforma aquele vaso. E como eu disse, o vaso que era quebrado, agora se transforma num vaso novo. E eu só estou dizendo isso porque talvez você esteja aí me ouvindo e você esteja se sentindo exatamente como aquele vaso. Talvez em algum tempo da sua vida, algum período da sua vida, você já se sentiu como se estivesse nas mãos de Deus, nas mãos do olheiro. Talvez por algum momento da sua vida você já se sentiu sendo cuidado pelas mãos de Deus. Você já se sentiu sendo protegido, sendo moldado pelas mãos de Deus. E talvez por muito tempo você já não sinta isso. Talvez por muito tempo você já não sinta mais a mão de Deus na sua vida. E isso porque talvez por causa das circunstâncias da vida, ou talvez por causa de uma atitude errada, você hoje, como aquele vaso, se sente totalmente quebrado. Você se sente despedaçado, você se sente em cacos. E ao olhar para a sua situação, ao olhar para você mesmo, ao olhar para a sua vida, você pensa que não existe mais solução. Você pensa que não tem mais jeito. Você acha que não tem alguém ou o que possa fazer alguma coisa por você na sua vida para transformar a sua vida. Porém, deixa eu te dizer algo. Da mesma maneira em que aquele vaso, ele quebra, e você tem se sentido dessa forma, talvez muitas pessoas, essas pessoas elas têm olhado para você e também têm pensado que não existe mais jeito para a sua vida. E ainda que as pessoas olhassem para aquele vaso quebrado e pensassem que não existia mais jeito para aquele vaso, existia alguém que era totalmente capaz, que tinha todo o poder, toda a capacidade de transformar aquele vaso, de refazer aquele vaso e transformar aquele vaso num vaso novo. Da mesma maneira que existia alguém para transformar aquele vaso, existe alguém que é totalmente capaz, que tem todo o poder e que pode transformar a sua vida e pode fazer de você, de um vaso quebrado, um vaso novo. Então a Bíblia ela
nos compara com esse vaso, né? E nós vemos algumas características, algumas curiosidades a respeito do vaso, do barro. E parando para pensar nisso, eu cheguei a uma conclusão. Se você parar para pensar também, você irá concluir que o barro, ele é um material totalmente, extremamente dependente do seu olheiro. Ele é totalmente dependente da mão do olheiro. Por quê? Porque o barro, ele não possui em si capacidade própria para se transformar em um vaso. O barro, ele não possui poder para se transformar em um vaso. Tanto que, se você coloca um barro em determinado lugar, sem que exista um olheiro, sem que exista a mão do olheiro, o barro, ele continuará sendo barro e nada irá mudar. Ele continuará sendo o mesmo. E ele só será transformado se existir a mão do olheiro. E sem a mão do olheiro, ele é totalmente inutilizável. Ele é totalmente inútil, porque ele não consegue fazer nada. Da mesma maneira, você precisa entender que você, somos totalmente dependentes de Deus. E sem Ele, nós não conseguimos absolutamente nada. Por muitas vezes, nós pensamos do porquê que a nossa vida ela não muda. Nós pensamos do porquê que nós permanecemos vivendo uma vida ruim. Nós continuamos vivendo uma vida em que nada de diferente acontece. Nós não somos transformados. E quando olhamos para o nosso passado e para o nosso presente, nós concluímos que continuamos sendo o mesmo. Talvez, só talvez, esteja faltando uma coisa na sua vida: a mão do olheiro. Porque quando você tem a mão do olheiro, a mão de Deus na sua vida, você pode ser transformado por Ele. Então, você percebe também alguma outra característica do vaso. O vaso, ele tem por função, por utilidade, ser um recipiente que as pessoas guardam coisas nele. E desde a antiguidade, você vê isso também na Bíblia, as pessoas, elas guardam coisas no vaso, porém são coisas extremamente valiosas. Normalmente as coisas que são guardadas no vaso são tesouros, são pedras preciosas, são aquilo que a pessoa tem de mais valioso, de mais caro, sabe? Talvez um dinheiro, talvez um perfume caro. Isso era colocado dentro do vaso. E aquilo que existia dentro do vaso era tão caro e era tão valioso que por muitas das vezes excedia o valor do próprio vaso. Então, por muitas das vezes, o vaso de barro, ele não era reconhecido pelo seu valor, não era conhecido o seu valor por aquilo que ele era exteriormente. Ele não era conhecido o seu valor, o que definia o seu valor não era aquilo que existia por fora do vaso. Mas o que definia o valor do vaso era aquilo que existia dentro do vaso. Era o que estava dentro do vaso. E eu quero te perguntar, o que é que existe dentro de você? O que é que existe dentro de você? Da mesma maneira que o vaso, o que te define não são os bens materiais que você tem. O que te define não é aquilo que você é exteriormente. O que te define não é o seu carro, não é a sua casa. O que define o seu valor não é o que você é por fora, mas é o que você possui dentro de você. O que é que você possui dentro de você? Sabe, o dono do vaso, ele jamais iria querer ter um vaso que não é utilizado. E a vontade do dono é sempre encher aquele vaso com aquilo que ele tem de mais valioso. Da mesma maneira, Deus, ele quer, é da vontade dele encher você com aquilo que você pode ter de mais valioso na sua vida. O Espírito Santo, o próprio Deus, habitando dentro de você.
Você só precisa se permitir ser cheio por Ele. E então, certa vez, eu estava conversando com um amigo e nós estávamos conversando sobre este assunto específico. E este amigo meu, ele falou para mim: Rafael, não sei se você já percebeu, mas o vaso, o barro, na verdade, o barro, ele é um material que por muitas vezes é usado com o mesmo fim que o ouro, com o mesmo fim que a prata. Porém, esse barro, ele não tem o mesmo valor que o ouro ou a prata, por exemplo. Uma prova disso é que você encontra relatos na história de guerras que aconteceram por causa do ouro, por causa da prata e etc, etc. Porém, você não vê relatos de guerras que aconteceram por causa do barro. Ou seja, o barro, ele é um material que é menosprezado. O barro, ele é um material que é desvalorizado. E talvez você esteja se sentindo exatamente assim. Talvez você esteja se sentindo menosprezado. Talvez você esteja se sentindo desvalorizado. Talvez as pessoas tenham te tratado como se você não tivesse valor algum. Talvez você está se sentindo pequeno, sem importância. Talvez você está se sentindo humilhado, está sendo humilhado pelas pessoas. Sabe? Porém, aquele vaso, o barro, ele tem, ainda que muitas pessoas pensem que ele não tem valor algum, ainda que a maioria das pessoas pensem que o barro não tem valor algum, para alguém, aquele barro, ele vale muito. Para alguém, aquele barro é de suma importância. Quem? O olheiro. Para o olheiro, o barro é extremamente importante, é extremamente valioso. E talvez muitas pessoas tenham tratado você como se você não tivesse valor algum, e você talvez tenha acreditado nisso. Porém, eu quero te dizer que, ainda que as pessoas te tratem dessa forma, ainda que as pessoas não te valorizem, existe alguém que vê valor em você, existe alguém que te valoriza. E te valorizou tanto, e te amou tanto, que ele deu o seu próprio filho, tudo o que ele tinha, para morrer por você. E esse próprio filho dele, o seu único filho, chamado Jesus Cristo, ele, assim como o vaso, se deixou ser quebrado por amor a você, para que hoje você pudesse ter a sua vida transformada, para que hoje você pudesse ter uma vida diferente, para que hoje você pudesse deixar de ser um vaso quebrado e se tornar um vaso novo. Ainda falando a respeito do início de tudo, de quando Deus te criou, nós vemos que Deus, ele, no início, ao criar as coisas, ele, por exemplo, ele vai até as águas e ele diz: águas, produzam peixe. E então as águas produzem peixe. Da mesma maneira, Deus, ele vai até a terra e ele ordena: terra, produza plantas. E então a terra produziu plantas. Porém, ao criar você do pó da terra, do barro, Deus, ele falou: faremos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus não terceirizou você. Deus, ao criar você, criou com suas próprias mãos. A Bíblia diz que Deus elegeu você nele antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, você nasceu de Deus. Deus é a sua origem. Pensando dessa forma, pense comigo. Quando um peixe ele é tirado da água, do seu lugar de origem, o que é que acontece com ele? Ele morre. Dessa mesma maneira, quando uma planta ela é tirada da terra, quando ela é tirada do seu lugar de origem, o que é que acontece? Ela morre. Então, o que é que você acha que acontece com você se você viver uma vida longe do seu lugar de origem, longe de Deus? Não existe vida longe de Deus. Não existe vida longe do seu lugar de origem. Hoje, Deus está te dando uma nova chance
de você voltar para o seu lugar de origem. Deus, ele te dá uma nova chance para você voltar a habitar na mão dele, na mão do olheiro, e ser transformado de um vaso quebrado a um vaso novo. Fique com essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe.